Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos hoje a nossa leitura, a nossa meditação no livro de Levíticos, capítulo 27, o último capítulo desse livro. Chegamos então ao final de mais um capítulo, de mais um livro. Quem está acompanhando então esse estudo já pode dizer que leu 3 livros, que já conhece 3 livros da Bíblia inteirinhos. Que maravilha, né? E quanto conhecimento e quanta graça nós temos adquirido nesses dias, né? Capítulo 27, vem comigo. Então o Senhor Deus comunicou a Moisés as seguintes leis para todos os israelitas. Se alguém quiser cumprir um voto ao Senhor, dedicando um ser humano, faça-o de acordo com o devido valor. Sendo assim, o valor de um homem entre 20 e 60 anos corresponderá a 50 barras de prata. As mulheres desta mesma faixa etária pagaram 30 barras de prata. Os jovens de 5 a 20 anos de idade pagarão 20 barras de prata e as jovens pagarão 10. Se for uma pessoa que tenha entre 1 mês e 5 anos de idade, atribua aos meninos o valor de 60 gramas de prata e as meninas pagarão 36 gramas de prata. Se for alguém que tenha de 60 anos para cima, atribua o valor aos homens o valor de 15 barras de prata e às mulheres o valor correspondente a 10 barras de prata. Se a pessoa for pobre e não puder pagar a quantia estipulada, ela deverá argumentar com o sacerdote, e ele fará a avaliação, que será conforme as posses da pessoa que fez o voto. Em se tratando de animais, aqueles que se oferecem ao Senhor, todo animal que se oferece ao Senhor será considerado sagrado. Não poderá ser trocado e nem substituído, que seja o bom pelo mal, quer o mal pelo bom. Caso se substitua um animal por outro, tanto o primeiro como o segundo serão santos, em relação aos animais impuros, que são proibidos como oferta ao Senhor. Qualquer que seja, será conduzido ao sacerdote, e esse fará a devida avaliação do animal, declarando o bom ou mal, de acordo com a avaliação, tal será o seu preço. No entanto, no caso de se desejar resgatá-lo, acrescentar-se-á a avaliação mais 1/5 do seu valor. Se alguém consagrar sua casa ao Senhor, o sacerdote fará a avaliação dela, e se é de alto ou de baixo preço. Segundo a avaliação do sacerdote, tal será o seu preço. Contudo, se o homem que fez o voto da casa desejar resgatá-la, apresentará a avaliação de 1/5 do seu preço e ela será dele. Se um homem consagrar ao Senhor parte das terras da sua família, a avaliação dele deverá ser feita de acordo com o seu produto, na proporção de 600 gramas de prata para cada barril de semente cevada. Se dedicar sua lavoura a Deus no ano do jubileu, permanecerá esta avaliação. Porém, se consagrar depois do jubileu, o sacerdote calculará o preço da propriedade de acordo com os anos que ainda restam para chegar ao seguinte ano da libertação. O jubileu é o preço avaliado, será proporcionalmente reduzido. Se o homem que consagrar sua terra desejar resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 ao preço avaliado e o terreno voltará a ser seu. Todavia, se não resgatar sua terra ou se tiver vendido, seu resgate será proibido. Quando a terra for liberada no jubileu, será sagrada, dedicada ao Senhor e se tornará propriedade do sacerdote e da sua descendência. Se alguém consagrar ao Senhor um campo que adquiriu, mas que não faz parte do patrimônio dos seus familiares, o sacerdote calculará o preço do campo de acordo com o tempo que ainda resta até o ano jubileu. Aquele que consagrou pagará importância no mesmo dia, como propriedade dedicada ao Senhor. No ano do jubileu, o campo retornará ao que o vendeu, aquele que tenha posse do terreno por herança. Todos os valores serão calculados de acordo com o ciclo da santidade, na base de 20 guerás, ou ciclo, ou 12 gramas, o peso padrão do santuário.
Ninguém poderá consagrar o primogênito de um animal, visto que já pertence ao Senhor, que seja a cria de vaca, de cabra, de ovelha, toda a primeira cria pertence ao Senhor. Todavia, se for um animal considerado impuro, pode ser resgatado pelo preço da avaliação, acrescido de 1/5 do seu valor. Se não for resgatado, será vendido pelo preço da avaliação. Contudo, nada do que uma pessoa consagra ao Senhor, seja ser humano, seja animal, sejam terras da sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Tudo que for desta forma dedicado ao Senhor é considerado santíssimo. Nenhum ser humano votado ao anátema e à destruição poderá ser resgatado. Terá que ser executado. Todos os dízimos da terra, tanto dos produtos das lavouras como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor, portanto, dedicados ao Senhor. Se alguém quiser resgatar uma parte do seu dízimo, deverá pagar o preço avaliado mais 1/5 desse valor. E todos os dízimos do seu rebanho e todos os dízimos da terra, tanto os produtos da lavoura como os frutos das árvores, pertencem ao Senhor, são, portanto, dedicados ao Senhor. Se alguém quiser resgatar uma parte do seu dízimo, deverá pagar o preço avaliado mais 1/5 desse valor. Em todos os dízimos dos seus rebanhos, de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor será dedicado ao Senhor. O proprietário não poderá separar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer substituição. Se fizer alguma troca, tanto o animal separado quanto seu substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para todos os filhos de Israel. Amados, o objetivo de Deus no livro de Levíticos é a santificação do homem e da mulher. Todos os capítulos, todos, deixam muito claro que Deus é o autor e que Moisés é só o profeta que entregou a mensagem. Tem muita gente, né? A gente sabe, falamos durante essa leitura toda desse livro, que tem muita gente que fala, né? Que a lei de Moisés, a lei era de Moisés, agora não vale mais. Mas todos os capítulos que nós lemos, em todos os capítulos, Deus deixa muito claro que a lei é dele e ele só usou Moisés como profeta para entregar a mensagem. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente, no nosso coração. A ideia do livro é esclarecer com detalhes o plano de salvação do Criador, né? E é por isso que o nome e a autoridade de Deus são mencionados tantas vezes em tantos versículos. O plano da salvação está dividido em 2 partes. Aqui, nos capítulos 1 até o capítulo 15, eles detalham a justificação. O sacerdote faz a expiação do pecado, que representa Jesus, né? O sacerdote está representando Jesus, então ele faz a expiação do pecado. Aí depois, dos capítulos 17 até o 27, eles tratam do assunto da santificação. Deus ordena que o seu povo seja santo, porque ele é santo. Ali no capítulo 16, a gente percebe que ele faz a ligação entre essas 2 partes com o dia da expiação, né? O cristianismo não é uma religião entre muitas, ele é a única religação legal entre o Deus Criador e os homens. O cristianismo também não é uma filosofia de vida, e sim um compromisso sério e real com Deus completamente santo. Aqui nesse capítulo dos versículos 1 até o verso 8,
a gente vai ver sobre os votos, esses votos estão relacionados à consagração das pessoas. Depois, a partir do versículo 9 até o 13, eles se referem aos votos referentes aos animais. E no versículo 14, a gente vai ver os votos relacionados à consagração de casas, doações, imóveis, do 16 até o 25, a gente vê os votos sobre a doação de terras. E a partir do 25, ali do 26 até o 33, eles vão nos apresentar duas coisas que não devem ser consagradas, porque elas já são sagradas. Então Deus diz que todo primogênito de qualquer animal já pertence a Deus e que 10% de toda plantação ou criação também pertence ao Senhor Deus. E nós precisamos saber, queridos, que as coisas de Deus são sagradas. Portanto, nós precisamos levar muito a sério. Todo ser humano é um pecador e não merece nada de Deus. Nada. Ou melhor, merece a condenação eterna, né? Mas Deus é santo e merece o melhor dos seus filhos. E nós precisamos entender que tudo o que nós somos, que tudo o que nós temos é do Senhor. Nós não temos nada e nós não somos nada. Tudo é dele e tudo é para ele. Todos esses detalhes do versículo 1 até o versículo 33 mostra isso, que tudo é de Deus e a gente não pode brincar com isso, que tudo é para Deus, que tudo que for para Deus tem que ser o melhor, e já que tudo é para Ele, então nós temos que fazer tudo o melhor. Tem muita gente, queridos, que compra casa, compra móveis, compra coisas dizendo que é para Deus. E facilmente compram carros, adquirem coisas dizendo que é para Deus e depois eles se desfazem das coisas que diziam que era para Deus. Isso não faz sentido nenhum, né? Nós precisamos saber, queridos, que tudo dentro do cristianismo, tudo tem que ser o melhor. Nós precisamos ser os melhores e nós precisamos dar o nosso melhor. Não podemos dar a sobra do nosso tempo, não podemos dar a sobra do que nós somos. Não podemos dar a sobra. Nós, com Deus, é literalmente 8 ou 80. Ou é nada ou é tudo. Ele não aceita um pouco. Ou seja, tudo isso que nós lemos aqui nesse capítulo é para o Senhor dizer para nós que uma vez que nós nos consagramos, que nós nos separamos para Deus, se nós fomos realmente separados para Deus, tudo agora é para Ele. Sempre. E o capítulo acaba dizendo que são esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para todos os filhos de Israel. Nós somos os filhos do Israel espiritual. Os cristãos são os filhos do Israel espiritual. Tudo para Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que tenha misericórdia de todos nós, que perdoe os nossos pecados, que
faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo livro, em nome de Jesus. Amém?